Agora vai! Sejam bem-vindos a mais uma live. O Instagram tava querendo derrubar a gente aqui, mas não vai derrubar não. Vamos ter continuidade, né? Doutor Rodrigo chegou, deixa eu chamar logo para que a gente tá aguardando para que você entre aqui na nossa live, nosso convidado. Para que a gente possa interagir. Ah, agora vai! Agora vai! Ai, glória a Deus! Que coisa boa! Boa noite, salve, salve a todos que nos acompanham. Até que fim, meu Deus do céu! A internet querendo derrubar aqui a gente, mas não derruba não. A gente é guerreiro, Verdade. né? Certo? Eu sou sertaneja, então vamos seguir na nossa live aqui. Um assunto tão interessante, a gente falar sobre, né, o direito do consumidor, E aqui, já que nós estamos entrando pela segunda vez, eu tinha já anteriormente, né, feito os comentários, mas eu vou repetir, que é um prazer. Primeiro eu quero agradecer, né, o convite que o Dr. Rodrigo Reul aceitou, né, o convite de estar conosco hoje, participando dessa live, trazendo conhecimento, trazendo principalmente a experiência como um excelente profissional que ele é, professor, advogado. Bondade sua, minha amiga. Eu não vou nem falar muito, porque a turma já sabe, né? Todos os alunos, a comunidade aqui da advocacia, Sabe nada, os que nos acompanham, né, já conhecem o seu trabalho e principalmente, né, com o esmero que você tem sempre se empenhado com esse brilhantismo e fazendo e dando o seu melhor, seja na área qual for, tanto como professor, como também advogado, ser humano que você é, né? Então, todos conhecem essa pessoa maravilhosa que é o Dr. Rodrigo Reul, um brilhante profissional, e muito obrigada, viu, por ter aceitado esse convite. E vamos dialogar sobre o direito do consumidor. Vamos lá, eu que agradeço, fiquei muito honrado quando você me chamou para esse momento, né? Na verdade, galera, só para corrigir algumas informações que o professor Erlaine trouxe aí, eu sou um mero curioso do direito do consumidor, certo? Em verdade, é que a gente tem a verdadeira autoridade está aqui em cima, né? Autoridade em direito processual, professora fantástica, profissional excelente, uma das procuradoras municipais mais atuantes que eu conheço. Né? Eita, Saudar e agradecer imensamente essa possibilidade. Na verdade, eu estou aqui para aprender mais, né? Então, vamos lá. Vamos trocar. Mas eu vou receber mais hoje, porque essa área aí do direito do consumidor, eu sei que você é excelência nesse lado aí. Vamos embora, né? Eu já apresentei o doutor Rodrigo, nem precisa da apresentação, né? Porque todos já conhecem, mas mesmo assim, as primeiras considerações já foram feitas. Então, doutor Rodrigo, o que é que o senhor nos traz hoje, né? Qual o panorama que a gente pode observar com essa situação, principalmente a mudança, né? A mudança, hoje a gente está home office, tudo está mudando. E as relações de consumo? Me fala aí um pouquinho a respeito dessa pandemia, a influência. Pois é, estamos em um período que podemos dizer, né, que a Terra literalmente parou, né? Parafraseando Raul Seixas, né? O dia em que a Terra parou, e já estamos aí há alguns dias com a Terra literalmente parada, e aí situação que todos estão acompanhando, né? Espero que todos bem, todos em casa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos fazer a nossa parte, contribuir para que de maneira coletiva consigamos alcançar o quanto antes, né, a vitória contra esse mal invisível que nos acomete nesse momento, né? Mas, se Deus permitir, vamos sair dessa ainda mais fortes, ainda mais unidos e ainda mais humanos, por que não dizer, né? Exatamente. Professora, as relações de consumo, elas já vêm, né, nesses últimos 10 anos, eu vou fazer um apanhado rápido, histórico, desses últimos 10 anos, nas relações jurídicas de consumo, elas vêm substancialmente sendo alteradas, especialmente na forma que o consumidor interage nessa relação.
a gente vem percebendo que, por exemplo, não é mais necessário o ter para ser. Já conseguimos acompanhar, né, um desenvolvimento interessante em alguns nichos na relação de consumo, onde percebemos que o consumidor já não está mais tão preocupado assim em adquirir produtos ou contratar serviços de uma maneira direta e imediata para poder se valer desses itens, né? A gente tem o desenvolvimento de uma prática que não é tão nova assim, mas que vem ganhando força, especialmente graças a esse aparato tecnológico que vem fazendo parte das nossas vidas, como, por exemplo, o desenvolvimento das relações no ambiente colaborativo, e aí surge um conceito que eu não vou adentrar propriamente hoje, que não é o tema, né? Mas da prática colaborativa de consumo, onde nós temos mecanismos para permitir ao consumidor alcançar produtos, contratar serviços de uma maneira mais prática e especialmente acessível. Afinal de contas, acredito que todos já tenham utilizado algum desses serviços nessas plataformas, tais como o Uber, o Airbnb, e por aí temos outros tantos exemplos. Essas relações já vinham sendo alteradas de maneira muito substancial, de maneira muito veloz, muito rápida, e agora parece que a coisa precisou andar de vez. Em que sentido? A partir do momento que nós precisamos superar esse período de quarentena, as relações de consumo também precisaram superar esse impedimento para prosseguir. A gente vem observando, especialmente na parte de reclamações consumeristas, que o volume não se alterou muito com relação ao período anterior à pandemia. Ou seja, os órgãos de proteção e defesa do consumidor continuam recebendo um volume muito semelhante de reclamações ao que tinham antes. Só que tem uma grande diferença agora nesse momento. Que diferença seria essa? A diferença de alguns itens essenciais para a manutenção da vida nesse período. E aí, eu tinha feito a proposta para você para a gente tratar de alguns pontos específicos nesse momento, né, e que precisariam de uma especial atenção para a gente falar nas relações de direito do consumo, né? Essa pandemia do Covid-19, né, também conhecido como coronavírus, modificou de maneira muito radical o nosso dia a dia. Precisamos, por exemplo, né, deixar de exercer algumas funções muito básicas, como, por exemplo, ir à faculdade, ir à escola, ir à academia, né? Algo que não dá para trabalhar em alguns itens de maneira completamente remota, como, por exemplo, é possível a gente ter... a gente está em casa, né? Então, se escutar um cachorro latindo, brinca, né? Vem cá, pipoca, mira. Eu também tenho. Tem também, né? Pronto, então... Rafael. O meu tá aqui mansinho. Tá aí, mansinho. Normal, então vamos seguindo aqui para a gente entender. Então a gente tem aqui uma situação de tentar exatamente trabalhar elementos relativos a essa nova situação. Vem cá, Mira. Vou apresentar aqui, são duas, na verdade. Ah, são duas? São. São duas moças. Duas moças. Olha só. Uma é pipoca. É linda. Tá aqui. E agora estão brincando. Quem sabe faz ao vivo, né? Então tem as interações aí externas. Nem se preocupe. Mas vamos lá. Então, diante dessa pandemia do Covid-19, né, nós precisamos modificar de maneira muito radical o nosso dia a dia. E aí, a proposta, chama os cachorros, eu estou chamando, Cecília, para ver se eles param aqui. A proposta seria discutir com relação à seguinte... pauta. Vamos falar sobre viagens e pacotes turísticos, vamos falar sobre comércio, entretenimento, escolas e cursos, contratos como um todo, e aí a gente parte para as considerações, e aí, quem sabe, até participação do público que nos acompanha ao vivo. É verdade, viu? E aqui um público de qualidade. Além da matéria ser qualificado também, o público também aqui é altamente qualificado. Já vi que tem Cecília, tem doutora Érica, que é procuradora também, está aí, professora Gleide, doutora Érica. Anne, né, advogada Anne também, Jaque Formiga. Né? Então, me perdoem quem eu não estiver falando o nome aqui, mas... Sabrina, Felipe, né? Marco Rogério, Ellen, muita gente boa aqui.
Aldo Gaudêncio também, grande professor, Sabrina. Então, olha, a responsabilidade agora aumentou, hein, professor Aldo? Grande abraço. Então, a responsabilidade ainda está maior, né? E eu tenho certeza que o professor aqui vai esmiuçar ponto a ponto. E principalmente nesse momento, nós que somos professores, nós estamos gravando nossas aulas aqui, já fomos afetados, tanto também lá na Procuradoria, estamos aqui, Silvio também, o ex-aluno, estamos sempre em conexão, home office, para que a gente possa preservar e ajudar todos nós, né? E interagindo sempre via internet. Ainda bem que tem internet, se não tivesse a internet... Pois é, então, imagina se essa agonia acontece há 15 anos atrás, a loucura que seria. Meu Deus do céu, mas é tudo permissão para que o ser humano realmente comece a ser ser humano. Era isso que eu estava até conversando antes de iniciar essa live, né? Nós temos que ser solidários ao próximo, não só, né, a gente ficar dentro de casa, mas a gente ter um olhar solidário para aquelas pessoas que estão também precisando da nossa ajuda, que a gente possa ajudar, que a gente possa auxiliar, possa estender a mão e também contribuir, principalmente para muitos profissionais que perderam seus empregos. Então, se você, né, a gente sabe que as feiras agora, a gente vai ter, no meu caso, eu pedi, só chega a próxima semana. Então, no momento que você pede para você, peça também para outras pessoas, faça doação e doe alimentos, né? Doe a parte higiênica também, né, que é necessário, e principalmente nessa situação em que a gente se encontra, é necessário que todos nós tenhamos também responsabilidade e, principalmente, que a gente tenha comunhão com Deus. Deus quer falar com cada um aqui da gente. Nunca aconteceu nenhuma guerra, né? E as pessoas, de forma o quê? Consciente, ficassem em casa da forma que nós estamos ficando, né? Nenhuma guerra conseguiu fazer com que hoje a gente está praticando, ficar em casa, né? Mas vamos dar continuidade aqui com o assunto, que o assunto é muito bom e eu quero beber muito dessa fonte. Vamos lá, doutor Rodrigo. Pode vamos lá, vamos começar, né, com passagens aéreas e pacotes turísticos. A primeira situação que eu trago para a gente debater um pouquinho seria relativo à situação de revisão contratual no que pertine à contratação de passagens e pacotes turísticos no momento durante e pós-pandemia. O que é que acontece? Tivemos a redação da medida provisória 925, agora de 2020, que estabeleceu alguns critérios ensejadores de proteção ao consumidor no que tange à solicitação de cancelamento e remarcação de passagens aéreas, né? No início do mês, eu ainda cheguei a ser procurado por algumas pessoas para prestar uma assessoria, consultoria, antes da declaração, né, da pandemia a nível mundial. Tivemos alguns consumidores que tiveram sérias dificuldades em tentar remarcar ou até mesmo cancelar passagens cujo destino era uma das áreas ou regiões, né, especialmente internacionais, que já estavam acometidas da pandemia, né, não ainda declarada, mas que apresentava sérios riscos à saúde coletiva. A exemplo da Europa e Estados Unidos. O que é que acontece? Algumas empresas aéreas elas estavam simplesmente se negando a promover, inclusive, o atendimento para a remarcação da passagem, imputando a consumidores obrigações que eram consideradas um tanto quanto desproporcionais, apesar de ter previsão em contrato. Como a gente sabe, a cobrança de taxas relativas à remarcação é prática comum no mercado e não se discute isso. Contudo, estamos atravessando uma situação que merece uma atenção especial, né? A essência do pedido de cancelamento ou remarcação não está mais na simples vontade ou falta de vontade de viajar, mas sim atrelado e relacionado a um fato superveniente, um fato novo que aconteceu e que não tem nada o consumidor de culpa no mercado com relação a isso, né? Então, os consumidores fundados nessa situação poderiam e deveriam reclamar para tentar, primeiro, proteger a própria vida. Afinal de contas, o Código de Defesa do Consumidor, né, ele é construído justamente na premissa maior de defender o nosso maior bem,
que não é patrimônio, mas é a vida, a saúde, a segurança. Então, como o CDC foi construído em cima desse grande pilar, nós temos naturalmente que tutelar o bem maior do consumidor, que é a sua vida, saúde e segurança. Nessa especificação, temos então essa medida provisória redacionada para amparar os consumidores em dois momentos distintos. Um, aquele consumidor que adquiriu passagens, pacotes antes da declaração de pandemia, e aqueles consumidores que naturalmente continuaram contratando e comprando. Afinal de contas, o mercado de consumo ele não parou com a pandemia, muito pelo contrário. Nós vemos aí alguns setores ganhando ainda mais força, a exemplo do comércio eletrônico, que vem faturando e faturando muito bem. Né? Então, o consumidor, com força e amparado nessa medida provisória 925 de 2020, ele pode, de maneira muito tranquila, entrar em contato com a empresa ou a agência que vendeu o pacote com passagem aérea para solicitar reembolso ou remarcação. No caso de reembolso, o prazo de devolução precisa ser observado, ele é de até 12 meses após o pedido de cancelamento. Esse valor, a medida estabelece apenas sua devolução de forma simples. Então, a empresa ela terá a possibilidade de devolver esse valor ao consumidor em até 12 meses, por meio, logicamente, de pagamento em pecúnia, que pode ser um estorno de cartão ou até mesmo depósito bancário, vai depender da situação. E em caso de remarcação, o consumidor ele fica com crédito para utilizar até 12 meses a contar do início da data inicial do seu voo. Por exemplo, vamos imaginar a hipótese que o indivíduo tinha, o consumidor tinha uma passagem marcada para o dia 1º de abril. Parece mentira, mas não é. Hoje. Então, nós temos a possibilidade de remarcar e utilizar essa remarcação em até 12 meses. Então, o consumidor teria até o dia 1º de abril de 2021 para solicitar essa remarcação. E que, se Deus permitir, já teremos e estaremos longe, muito longe dessa situação que nos acomete. Né? Então, a recomendação que a gente... Deus quiser. Então, a recomendação que a gente passa nesse primeiro ponto seria que o consumidor ele pode entrar em contato com a agência ou empresa aérea que adquiriu o pacote para solicitar o cancelamento ou remarcação de acordo com o seu interesse. E se ele tiver dificuldade, aí eu parto para uma outra área que eu sou um grande curioso e gosto de trabalhar, que são os métodos adequados de resolução de conflitos. Ótimo. Queria que você tocasse sobre esse assunto. Muito importante. Pois é, talvez seja o momento da gente também rever muito disso. Né? É o momento, viu? Agora é o momento, é para isso mesmo. É o momento que nós precisamos realmente adequar. Né? A resolução número 125 do Conselho Nacional de Justiça, que data do ano de 2010, ela estabeleceu na nossa realidade a criação da chamada Política Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos. Né? E desde então a gente percebe um movimento, né, por parte do Poder Judiciário em tentar implementar à força, tudo bem, no primeiro momento, mas em tentar implementar uma nova cultura. Né? E aí falar em reeducação é um pouco complicado. Não entregando a nossa idade, mas, professor Erlaine, nós fomos formados em uma escola, né, que, como diria o filósofo pós-moderno Galvão Bueno, fomos formados para sermos gladiadores do terceiro milênio, lutadores, né? Os operadores do direito, eles foram formados para isso, para liquidar. É verdade. Os meus professores de processo, de prática, eles vinham em sala de aula dando ênfase muito forte a isso, né? O bom advogado é aquele que briga, o bom juiz é aquele que se impõe, o bom promotor é aquele que compra toda e qualquer briga, o bom delegado é aquele que prende primeiro e pergunta depois, né? Então a gente tivemos essa cultura, que não é uma cultura, né, implementada por educação tão recente, pelo contrário, há muito tempo, e que agora a gente tenta partir para uma mudança de paradigmas, quebra também, né, de antigos conceitos, como diria o filósofo pós-moderno Luan Santana, assim é difícil, mas tentamos. A ideia aqui, então, seria trazer à realidade jurídica, né, processual especialmente, a importância desses métodos adequados de resolução de conflitos. É comum você perceber o seguinte movimento. O consumidor está com uma situação que ele está em desvantagem ou até mesmo
com prejuízo evidenciado, ele logo grita aos quatro cantos: eu vou ao PROCON, eu vou à Justiça, estou atrás dos meus direitos. Né? Exatamente. E a gente faz... E quando a gente observa trabalhos empíricos que apresentam números, né, que tratam da forma que o consumidor busca a proteção dos seus direitos. E aí o que impressiona é um dado estatístico muito interessante. De cada 10 consumidores, apenas 3 informam que buscaram primeiro o fornecedor para tratar daquele conflito antes de buscar amparo no próprio Estado, através de um PROCON, através de um juizado, enfim. Então é um número muito alarmante para a nossa realidade. Bastante. Né? Dizem que o brasileiro é um povo, extremamente pacífico, né? Mas proporcionalmente falando, também é o povo que mais judicializa. A gente tem uma estimativa que já ultrapassamos 100 milhões de processos ativos em nosso país. Nossa. Né? É um número muito considerável e naturalmente o Poder Judiciário ele não consegue dar vazão à demanda, levando em consideração o que já tem e o que entra. Né? Então, esse é um momento muito ideal, eu acho que seria a expressão correta, de se evidenciar a necessária mudança nesse comportamento do próprio consumidor, em saber buscar defender seus direitos. E aí a gente não está falando de maneira nenhuma em abrir mão de nada, mas buscar meios alternativos para resolver esses conflitos. Né? Os consumidores estão deixando, muito por decreto das empresas, de buscar, por exemplo, atendimento para tratar desses conflitos. Então a gente vai ter que rever a via de acesso a reclamações. Essa questão relacionada a passagens aéreas, né, nada mais interessante do que, por exemplo, buscar plataformas eletrônicas para formular reclamações. E aí temos tantas, né, uma inclusive que é mantida pelo próprio governo federal, através do Ministério da Justiça, que é o consumidor.gov.br. É excelente. Poucas pessoas conhecem essa ferramenta, mas poucas pessoas conhecem, exatamente. Mas ela tem bom botar um retorno fantástico. A ferramenta, né, para que as pessoas, para que os consumidores, que todos nós aqui somos, inclusive, essa semana, né, tinha uma viagem marcada para eu ir. Só que eu sou daquelas pessoas que só compro de última hora a passagem. Né? Então, mas o evento já foi adiado. E nessa situação, tinha uma outra pessoa que ela me fez uma consulta jurídica, exatamente. Por quê? E aí eu avisei a ela e também porque a situação em que a gente se encontra é temerosa, no sentido dessas agências de viagens, né? Eu disse, olha, que a agência não estava querendo devolver o dinheiro nem remarcar. Estava obrigando ela a pagar. Eu disse, não pode, de forma nenhuma. Aí fiz as explicações devidas e fiz a direção desse site, para que ela pudesse, né, entrar em contato e resolver essa situação. Né? Então, uma prática abusiva da agência, porque a agência ela está perdendo recursos, né? Muitos recursos. E eis também o próximo questionamento nessa situação. Né? Então, eu disse, você corra, porque caso contrário, você não vai ter nem seu dinheiro de volta. Pois é, a situação é uma questão bem interessante, e aí fala-se muito na defesa e na necessidade de defesa do consumidor, mas hoje mais cedo, inclusive, eu estava em outro momento, não foi uma live, mas foi quase, eu gravei uma entrevista para encaminhar a repórter Sandra Paula, e falando um pouquinho do outro lado. Né? Na minha atuação na advocacia, eu presto consultoria e assessoria a alguns grupos empresariais, e aí temos que ver também o lado do fornecedor. Né? Seria insustentável para qualquer negócio simplesmente receber todos os ônus em detrimento do consumidor, não desmerecendo, logicamente, não dizendo que o consumidor está abrindo mão de direitos, longe disso, mas que é necessário para trazer um equilíbrio na situação do próprio mercado. Ah, meu Deus! Com aquela história, quem sabe faz ao vivo. Já segurei 2 cachorros latindo aqui. Só para descontrair, mas vamos lá, ver o outro lado aqui. O outro lado que seria o do fornecedor. Né? Então, assim, o mercado ele ficaria insustentável para se evidenciar essa situação. Peraí, Mira.
ficaria sustentável para equilibrar a situação se nós não permitíssemos que o fornecedor tivesse algum benefício também. Aqui, por exemplo, no caso da remarcação e da devolução das passagens, o fornecedor vai ter até 12 meses para promover essa devolução. Porque, afinal de contas, simplesmente repassar todo o ônus da situação ao fornecedor, apesar das teorias, né, que são vinculadas à proteção de consumo verterem para isso, mas temos que observar que não estamos numa situação comum, né? Então, até nisso precisamos observar. O Ministério da Justiça vem redacionando notas técnicas para falar e tratar um pouquinho disso. Por exemplo, temos uma nota técnica que trata e estabelece critérios relativos à prestação de serviço educacional. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso também. Então, assim, temos que observar que não é uma situação comum, né? A relação de consumo, naturalmente, carece o consumidor de uma proteção, mas também não podemos levar todo o ônus simplesmente ao fornecedor nesse momento que atravessamos, né? Um equilíbrio, agora, né? A gente vai ter que ter paciência, né? Aquela questão que eu falei anteriormente, né? A solidariedade, ao mesmo tempo que eu estou atrás daquele serviço, e aquele serviço agora não está podendo, né, me servir, em contrapartida, para que aquela agência ela continue tendo a minha credibilidade, ela terá que honrar, né, com o compromisso e, ao mesmo tempo, me fidelizar. Eis a diferença dos que vão permanecer, dos que vão ficar e dos que vão fechar as portas. Né? Porque não é só ter uma clientela, é você fidelizar aquela clientela. Então, a partir do momento que essa pessoa, a qual ela estava se sentindo totalmente coagida pela empresa, ela não vai mais buscar essa empresa. Né? Essa empresa ela não vai mais buscar. Então, eis o feedback também para aquelas outras empresas que estão nessa situação. Né? Que eles também fidelizem, que eles tranquilizem os consumidores, dizendo que eles vão honrar com o compromisso, que eles vão devolver, vão remarcar, eles estão ali disponíveis, mas que, né, eles também venham ver o outro lado da moeda, que eles venham se ajudar. Eis o momento de solidariedade de uma forma geral, que a gente tem que começar a visualizar. Inclusive aqui, Ellen fez até um comentário, né? Se a maioria dos advogados buscassem a conciliação, o judiciário era muito mais célere e eficiente. Isso aqui tem tudo a ver com o doutor Rodrigo Reú aqui, que é o nosso, né? É o nosso médico. A galera mais jovem que está entrando no mercado aí já tem uma posição diferente, né? No que pertine ao tratamento adequado de conflitos. A gente já observa profissionais muito mais humanizados, conscientes acerca da importância de termos outros meios para resolver o litígio. Não estou dizendo aqui que o advogado vai deixar de ser advogado, a advogada vai deixar de ser advogada, não, longe disso. Mas que a finalidade especial para que o indivíduo, o profissional, o advogado foi contratado, né, ela vai ser alcançada de uma maneira muito mais rápida e muito menos onerosa para as partes. E aí, quando eu falo ônus, leia-se, né? Tanto dinheiro como tempo. Afinal de contas, tempo também é dinheiro. Né? Com certeza, né? Pois bem, vamos lá. Segundo tópico, né, seria relacionado ao comércio. A gente tem observado, infelizmente, aí tem um outro lado da moeda, né, falando em defesa do fornecedor, mas eu tenho que falar do lado ruim também. Né? Observamos algumas práticas que, infelizmente, já aconteceram em outros momentos de crise, né? E aí eu vou me remeter especialmente àquela greve dos caminhoneiros que aconteceu há pouquíssimo tempo na nossa história, onde tivemos insumos básicos para a manutenção da vida, né, individual, da vida coletiva também, faltando nos mercados. E o que é que nós observamos, infelizmente, nessa situação? Alguns fornecedores tentando se aproveitar da situação para aumentar a sua margem de lucro. Reajuste de preços de maneira injustificada. Né? Uma coisa é repassar ao consumidor o custo de produção quando insumos sofrem variações de preço, quando a distribuição desses insumos se torna onerosa, dificultosa. Doutor Bruno, salve, salve, está nos acompanhando aqui também na live. Né? Outra coisa é jogar ao consumidor um ônus de desequilíbrio. Né? O próprio artigo 39, inciso 10 do Código de Defesa do Consumidor, nos traz que é vedado ao fornecedor, na condição de ser considerado prática abusiva, elevar sem justa causa preço de produtos ou de serviços. Né?
E aí, eu mesmo fui vítima dessa situação. Olha só que negócio. No mês de novembro, final de novembro, início de dezembro, eu precisei comprar algumas máscaras de proteção, porque eu ia fazer uma mudança e, como eu sou alérgico, estava tentando me proteger de poeira, né? Para não morrer, como diz o Matuto. Né? Não morrer. Mas, enfim. E eu lembro que eu comprei um pacote, né, de 50 máscaras por um valor de 5, 6 reais aproximadamente. E aí agora, né, nesse momento de declaração da pandemia, eu precisei voltar à farmácia para adquirir, porque eu estava gripado uma semana antes, né, da explosão dos casos aqui no Brasil. E aí, inclusive, alguns alunos ficaram tirando onda, dizendo que eu que trouxe o coronavírus aqui para Paraíba, porque eu estava dando aula de máscara para evitar, inclusive, se alguém pegasse, que pegou de mim, né? Mas, enfim, eu estava usando máscara e tive que comprar essas máscaras agora em março. E eu me assustei com o preço do produto, né? Um salto muito considerável, de 6 reais para 39 reais o mesmo pacote de máscaras, né? E assim, como eu disse, uma coisa é termos reajustes de impostos, reajustes no valores dos insumos necessários para a produção daquele produto, e outra coisa, né, é o fornecedor mala se aproveitando desse momento para aumentar a margem de lucro. E o PROCON, naturalmente, foi chamado e não deixou, por acaso, né, essa situação. E vem fiscalizando, temos grandes exemplos. O PROCON Recife mesmo suspendeu o alvará de funcionamento de uma rede de farmácias que evidenciou-se essa prática, né? Aqui em Campina Grande, o PROCON municipal também tem se mostrado muito valente no sentido de proteger, atuante, né? E aí saudar e parabenizar o trabalho desenvolvido por todos do PROCON municipal, né, aqui de Campina Grande, na figura do Dr. Rivaldo. Mas realmente nós vemos esse tipo de prática. Se o consumidor se identificar ou se verificar que isso está acontecendo, não deve, de maneira nenhuma, ficar calado. É importantíssimo que ele reclame. E aí tem os números do PROCON, entre em contato com esses órgãos de defesa do consumidor, formule denúncias também para o próprio Ministério Público, que também tem uma atuação muito eficiente, muito interessante, o Ministério Público do Consumidor, MPCOM, né, que instituiu na nossa Paraíba uma grande fórmula de trabalho na proteção de tutela coletiva do consumidor. E aí também parabenizar o Dr. Glauberto pelo fantástico trabalho que fez e vem fazendo ainda, né, à frente do MP PROCON. Outra situação que a gente observa é a limitação da venda de alguns produtos para consumidores, né? Outra situação que a gente tem que levar em consideração. Muitos consumidores estavam tentando estocar produtos. Aqui no Brasil a gente não viu muito isso acontecer, mas eu trago o exemplo americano, né? Por exemplo, no mercado de consumo americano, faltou um item que ninguém imaginava que iria faltar. E aí não estou falando de alimento, não estou falando de medicamento, estou falando de papel higiênico. Isso, né? Meu Deus do céu. Papel higiênico no mercado americano. Isso se deu por quê? Nessa situação de excepcionalidade, os consumidores resolveram estocar o máximo de produtos que eles achavam necessários. E aí muita gente passou a estocar papel higiênico, faltou no mercado papel higiênico. A gente tem que levar em consideração a função de um princípio que o direito nos traz, que é o princípio da dimensão coletiva. Eu não posso, em detrimento de um indivíduo, prejudicar uma coletividade. Então, se o fornecedor, ele, de maneira justificada, quiser limitar a venda de alguns produtos nesse momento de pandemia, ele pode. Agora, como eu disse, de maneira justificada. A exemplo do álcool gel, né? Quantos vídeos nós não recebemos nas redes sociais de pessoas que estavam lá levando carrinhos e carrinhos com álcool gel para qual finalidade? Revender depois a preços mais elevados, né? Que vai de encontro a tudo que o Código de Defesa do Consumidor vem defender, que é a primazia do interesse da coletividade, não desmerecendo o indivíduo, mas o coletivo ele tem que se sobrepor, tem que ser enaltecido e naturalmente. Se eu consigo tutelar uma coletividade, o indivíduo, logicamente, não vai ter problemas nesse mercado, né? Então, essa limitação ela pode acontecer desde que maneira justificada, fundamentada. Né? É essencial, né? Bem essencial. Outra situação, vamos avançando aqui e promovendo esse debate, interação. Né? O Dr. Léo Mano também está nos acompanhando aqui, saudar, né, a sua participação. Cancelamento de eventos culturais, esportivos,
futebolísticos! Eita, Né? cadê o povo de Campinas? Cadê o povo de Campinas, né? Cadê o povo da maior torcida do mundo, que é a do Campinense? Acho que a gente não... Tô brincando, viu? Senão a galera vai sair da live, né? Os 300 podem ficar, é brincadeira, né? Nós temos aí um pé de equiparação. Dr. Ronaldo também está aqui conosco. Saudar, desejar uma boa noite. Botou aí, ó. Ó, ele tá tirando aí onda, né? 13? Tá, tudo bem, né? Tem gosto para tudo. Brincadeira, brincadeira. Mas olha só, outro setor que sofreu grande demanda foi o setor de entretenimento, né? Em virtude dessa pandemia, muitos eventos, muitos espetáculos precisaram ser cancelados, e aí a gente vê das mais variadas formas os problemas que surgiram, né? Como, por exemplo, pessoas que compraram ingressos para o cinema para assistir pré-lançamentos de filmes que estavam para entrar, né, no mercado, pessoas que compraram pacotes turísticos para acompanhar o time do coração, para acompanhar partidas de futebol, shows que infelizmente tiveram que ser cancelados, né? Então, tudo isso, né, são problemas na relação jurídica de consumo e que merecem também uma especial atenção. Como estamos diante de uma situação de saúde pública, né, o fornecedor também ele não pode receber todo o ônus. O que é que está acontecendo e qual é a recomendação da própria Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor? É que esse cancelamento seja comunicado ao consumidor e que lhe seja dada a oportunidade de escolher entre participar desse evento no futuro, assim que houver a remarcação para a sua realização, ou caso ele não possa, por N razões, por exemplo, eu talvez não possa participar de um evento que eu tinha programado, que era um congresso, em virtude da questão de prazos que nós teremos para cumprir em obrigações na academia, né? Com relação à graduação e pós-graduação. Então, é uma situação que vai caber ao consumidor optar em participar desse evento no futuro ou solicitar a sua devolução. E aí o bom senso deve imperar entre as partes. O consumidor tem que entender que esse ressarcimento ele pode acontecer de maneira imediata, mas o fornecedor também, em virtude da situação que atravessamos, pode requerer algum prazo para essa devolução. Então, tudo é uma questão de bom diálogo, de boa comunicação. Olha aí os métodos adequados de resolução de conflitos surgindo. Com certeza, né? E a tendência será essa, né? A partir do momento que a gente nunca esperou uma situação como essa, e principalmente a gente que é da área jurídica, né, estamos home office, nada impede que essa solução de conflitos, elas possam já começar, e já temos, né, a respeito na própria internet, os canais para que você possa fazer, né, a sua solicitação e aí vai fazer o quê? Né? Vai fazer com que haja aquela conciliação, os meios adequados de solução de conflitos. Daqui para frente, tudo vai mudar. Não teremos a mesma vida de antes, né? Nós estamos no marco da história. É verdade. E aí é um marco que podemos aproveitar para evoluir, né? É verdade. Como também diria aquele filósofo pós-moderno, eu esqueci o nome dele agora, né? Evoluiu, 150 fluiu. Vamos para frente. Né? Vamos embora. Vamos lá. Escolas e cursos. Outra área que vem surgindo com sérias e severas demandas. Inclusive, o Ministério da Justiça lançou hoje uma outra nota técnica relacionada a um segmento de ensino e que está recebendo grande impacto dentro dessa situação, que é o caso relacionado a educandários que não têm formação educacional específica e creches, né? Nessas situações não tem como chegar para o consumidor e dizer não se preocupe, eu estou aqui concedendo férias escolares agora e depois a gente volta para prestar o serviço. A situação é diferente. Então, esse segmento educacional está sofrendo uma grande demanda, enxurrada de reclamações de consumidores que estão tentando simplesmente cancelar os contratos. E aí, aquela velha história, né? Prudência nunca é demais. A gente precisa aguardar também um pouquinho o desenrolar de tudo que está acontecendo nas nossas vidas antes de tomarmos decisões. Então, por exemplo, antes de buscar o educandário para simplesmente cancelar o contrato, espera um pouco, vamos verificar como os nossos governos estão se posicionando e se, Deus permitir, vamos ter o achatamento dessa curva de crescimento de casos do corona para que a gente possa retornar à normalidade.
Mas eu não vou me ater a essa situação de educandários e creches. Eu quero falar exatamente sobre ensino, né? Opa, e aí vamos para o lá. ensino básico e superior. O Ministério da Educação redacionou a portaria 343, que depois foi alterada pela portaria 345, ambas do ano de 2020. Essas portarias, elas, em detrimento da necessidade de isolamento, né, teve que cancelar, suspender de maneira temporária as atividades presenciais de ensino. Ao passo que se suspendeu essas atividades, permitiu-se também a possibilidade de manter a atividade utilizando de ferramentas tecnológicas como essa que nós estamos usando agora, né? Então, foi possível, por força dessas portarias, por exemplo, substituir as disciplinas presenciais que estavam em andamento por aulas online. Inclusive, eu não sei se é a sua impressão, professora, mas eu acho muito mais cansativo, né, transmitir uma aula virtual assim do que estar lá em sala de aula participando, né, interagindo com os nossos alunos. Falando sério, viu? A interação ela é essencial. Quando você começa a gravar em casa, aí você tem que ajeitar o cenário, depois tem que aquela gravação, enviar, né? É o dia todo. Pois é. Não além do cansaço mental, né? De você promover tudo isso. A gente está num outro desafio. A instituição que eu estou vinculado, ela nos lançou o desafio de manter a exposição das aulas online. Então a gente mantém uma interação ao vivo com o aluno, mas mesmo assim não é a mesma coisa, é cansativo do mesmo jeito, né? Eu mesmo fico brincando comigo mesmo para ver se a gente movimenta um pouco, o povo não dorme na frente do computador. Aí eu fico conversando comigo, né, fingindo ser. Eu tenho feito algumas coisas nas minhas gravações, sabe? Aí eu digo, ó, eu tenho que simular algumas coisas. Porque não, tem que simular. Tem não aguenta não. Até a brincadeira de descer na escada, fingir que eu estou saindo do vídeo descendo na escada, o cara já inventa, mas enfim. Vamos lá. Qual é a situação nessa hipótese, né? Nós temos aqui a possibilidade de transferir o ambiente de sala de aula presencial para o telepresencial. Algumas escolas optaram pela segunda hipótese e possibilidade, que foi a de antecipar as férias escolares, né, durante o período de 30 dias, para depois verificar qual seria a possibilidade de retorno presencial. Essa suspensão de atividade para o ensino superior, ela se torna meio que até improvável, porque estamos falando do atraso, né, no segmento de formação em nível superior. Exatamente. Temos pessoas, por exemplo, que estão finalizando o curso, né, trabalhando o TCC, e aí com a perspectiva de, se a gente permitir um primeiro momento a suspensão das atividades, estamos também suspendendo a progressão de vida desse aluno. Né? Na ensino e formação. Vida, né? Grande, né? Estamos atrasando a vida profissional de alguém. Não que não haja essa importância também para o ensino de base, né? do fundamento lá, mas que lá, como é o período anual, a gente consegue condensar melhor e consegue equilibrar melhor essa situação, coisa que a gente não tem como seguir muito, né, no calendário acadêmico. Então, quais são as principais reclamações nesse segmento? Primeiro está na mudança, né? Alunos reclamando que pagaram por um serviço presencial e que agora estão com o ensino à distância. Gente, a forma de prestação de serviço, nesse caso, ela pode ser alterada de maneira unilateral pela necessidade pública e notória de proteção à coletividade. Exatamente. Então, o consumidor ele não pode reclamar nesse caso, né? Agora, lógico, se a prestação de serviço educacional estiver prejudicada nesse momento, aí são outros 500. Ele pode e deve reclamar, mas ele não tem como reclamar simplesmente porque houve essa necessária mudança. Nenhuma faculdade presencial quis fazer isso, né? Muito pelo contrário. Não. Tanto que houve aquela reunião que foi presidida pelo magnífico reitor da Universidade Estadual aqui em Campina Grande e que teve participação de todos os segmentos de ensino superior com anuência e aprovação de suspensão das atividades, justamente de maneira antecipada a essa própria portaria. Pensando no quê? Interesse coletivo, né? Proteção da coletividade. Então, se essa antecipação da suspensão ela foi necessária naquele momento, tanto foi necessária que se evidenciou a
organização dessas portarias que trouxeram essa possibilidade de trabalhar o ensino à distância para não haver um prejuízo ainda maior. Né? É uma excepcionalidade, né? A saúde em primeiro lugar. Grande excepcionalidade. Então, nesse caso, inclusive, tem uma redação de uma nota técnica do Ministério da Justiça que foi encaminhada a todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que congrega PROCON, os Ministério Público e o próprio Poder Judiciário, trazendo a seguinte recomendação: não permitam ou não aceitem a abertura de reclamações nesse momento que versem sobre cancelamento de contrato educacional fundamentado nessa situação. Por quê? Estamos numa situação de excepcionalidade. Doutor Moacir, abraço também, está nos acompanhando aqui. Né? Essa continuidade de aulas ela vai ser necessária nesse momento de maneira telepresencial, mas #coração. Logo, logo a gente volta, bebê. Estou morrendo de saudade de vocês, dos meus alunos, minhas alunas queridas. Também. Né? A gente volta logo, logo, logo. Sheila, a gente tá voltando, Sheila. E aí, Karine Saldanha, minha amiga aí, seja bem-vinda também. Daqui a pouco a gente volta, mal tá saudade. Por enquanto, só um abraço virtual, beijo virtual, viu? Mas a gente bota perfume para vir pra live. Eu tomei banho com o seu cabelo, perfume cheiroso aqui. Oxe, negócio é... Os alunos estavam tirando onda ontem. Os alunos estavam tirando onda ontem porque eu, antes de entrar em aula, estava participando de uma reunião com um cliente, né? E aí pelo Skype. Aí eu coloquei uma camisa manga longa, botei a gravata, não botei o blazer, né? Mas, enfim, tava com um calção do Mickey, mas ninguém viu, né? É a mesma teoria. É a mesma teoria do meu primo rico, William Bonner, né? Eu tenho certeza que ele apresenta o Jornal Nacional de bermuda e crocs, né? Ninguém vê a parte de baixo, mas enfim, estava lá. E os alunos ficaram tirando onda, né? Dizendo, mas professor, o senhor está se arrumando para dar aula? Mas lógico, a gente tem que manter o nosso ritmo, né? Mesmo à distância, né? Manter a beca. Tem que deixar, né? É o estilo, né? Tem que ser. Tem que ser, né? Mas vamos lá. Vamos. Então, tivemos a redação dessa nota técnica, que é a nota técnica 14, oriunda do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, e da Senacom, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça, com essa recomendação que não se permita a discussão, né, de rescisão contratual em virtude dessa mudança, porque, amiguinhos e amiguinhas, é passageiro. Logo, logo, estamos de volta. O doutor Moacir disse que fez uma live com calção florido, viu? Olha aí, tá vendo? Tá na moda. O problema é a gente levar essa moda depois para o fórum, meu amigo Moacir. Já imaginou a gente querer fazer audiência, né? Camisa manga longa, gravata e uma crocs e uma bermuda? Né? Vai ser interessante. Vamos... No calor aqui de Campina Grande durante o verão, seria de boa, né? Muito bom, viu? Muito bom, muito bom. Mas vamos lá. Outra situação que eu queria tratar e discutir com vocês nessa noite está relacionada à prestação de um serviço essencial, que inclusive foi reconhecido como direito fundamental humano pela Organização das Nações Unidas, que é o acesso à internet. Né? A gente... Inclusive aqui na Paraíba... Né? Hoje quase a gente não Pois é, imagina o que seria da gente se não fosse, né, esse ambiente aqui tecnológico para garantir comunicação, para garantir acesso à informação. A informação, lógico. Bug, né, à noite, porque a quantidade de lives à noite, mas a live é com qualidade, viu? Pois é, não, a galera não está desconectando não, está todo mundo aí acompanhando. Então, a própria Agência Nacional de Telecomunicações, ela firmou um compromisso público com as empresas que atuam no segmento. Em que sentido, professor Erlaine? Em garantir a continuidade dos serviços, aconteça o que aconteça. Né? Inclusive, aqui na nossa Paraíba, a Defensoria Pública conseguiu uma vitória importante, né, na proteção dos interesses coletivos, no que tange direito do consumidor, que foi a possibilidade de não permitir suspensão do serviço de acesso à internet durante esse período de pandemia. Então, estão dando apoio essencial e especial a todos que dependem desse meio para continuar mantendo um mínimo de normalidade nas suas vidas, mesmo que aí não haja pagamento. Então, a decisão judicial foi no sentido de quem estava com o serviço cortado ter o serviço devolvido, certo? E
quem estava para ter o serviço suspenso, que não houvesse essa suspensão, que as empresas buscassem outros meios que elas têm, naturalmente, de promover a cobrança. Então, a ideia especial é manter o consumidor bem informado. Afinal, a boa informação forma, e forma muito bem. Nesse momento que nós precisamos resgatar um pouco do nosso senso de humanidade, nada melhor do que a boa informação. E ela hoje é muito garantida, apesar das fake news que ainda circulam por aí. Nossa, eu nunca vi, né? O brasileiro ele é campeão mundial em 2 categorias, né? Eita. Na criação de memes, e também na implementação de notícias falsas na nossa realidade. Eu fico impressionado como temos, infelizmente, pessoas que ainda agem com essa maldade, né? Que, na verdade, é um desserviço. Eu acho que estão ali trazendo uma garantia de brincadeiras, mas é um verdadeiro desserviço que essas pessoas prestam. Mas, feito o desabafo, vamos falar sobre esses contratos, né? A ideia, então, da Anatel foi permitir justamente a manutenção desses serviços de maneira que a gente não tenha a possibilidade de cancelamento. As faturas que eram enviadas de maneira impressa estão sendo disponibilizadas por meios eletrônicos para que os consumidores possam manter o pagamento dentro da normalidade e, especialmente, não tenham que se deslocar de suas residências para poder receber essas faturas, né? Então, a gente tem aí essa situação. Outro contrato que merece especial atenção, inclusive, #estou morrendo de saudades, né? Que é a questão academia. Eita, eu tô fazendo em casa, viu? Eu tô tentando, mas eu confesso que não é a mesma coisa, né? Não é. Quando você vai à academia, você meio que se obriga a fazer o exercício, você ainda cumpre aquela determinação, mas em casa, né? Aquela vez, eu tô virando um meme, né? Aquela história do, parece que eu tô virando pinto de granja, né? Apaga a luz, eu vou dormir, acende a luz, eu vou comer. Mas brincadeiras à parte. Foi, não escutei, não. Brincadeiras à parte. Não é da nossa moto, não, mas é outra moto aí que não tem cano. É verdade, motociclistas raiz aqui, respeitadores das regras de trânsito. Exatamente. E de um bom passeio, né? Academias de ginástica. Olha a situação. Inclusive, eu recebi mensagem da minha academia, mais ou menos assim. Oi, Rodrigo, #saudades. Pena que não podemos nos ver de maneira pessoal, mas estamos aqui, tá? Fechados, mas estamos aqui. Vamos continuar aqui cobrando sem maiores dificuldades, porque a nossa cobrança se dá através da fatura do teu cartão de crédito. Não estamos prestando serviço, mas vamos continuar aqui cobrando mesmo assim. Não se preocupe, né? Assim, não se preocupe em quê, cara pálida? Em pagar por algo que eu não estou tendo acesso, né? Meu Deus. Mais uma vez, vamos invocar o bom senso. Algumas academias, elas trazem benefícios e colocam multas para rescisão contratual. E algumas dessas academias, inclusive dessas grandes redes, nós estamos observando que eles estão imputando ao consumidor a cobrança dessas multas para rescindir os contratos. Equilíbrio, bom senso e, acima de tudo, boa fé. É possível cancelar, sim, o contrato. É possível, sim, suspender o contrato, inclusive com a cobrança das mensalidades. Mas de quem é essa opção? É do consumidor. Então, se o consumidor optar em manter o pagamento e dizer, ao final, eu vou ter acrescido do meu tempo de contrato esses meses que eu estou pagando sem a atividade, ok. Também é a opção do consumidor dizer, eu quero cancelar e não quero continuar nesse momento. No futuro, que espero que seja dentro de muito breve, eu volto, de verdade, eu volto. E aí o consumidor que vai optar. Então, equilíbrio, bom senso, boa fé. A academia ela não pode imputar ao consumidor a obrigação de manter o contrato. É preciso esclarecer que ele, se ele quiser, consumidor, ele poderá tranquilamente suspender, cancelar ou continuar o pagamento normal com um acréscimo de meses de uso ao final, né, do seu contrato sem cobrança, diga-se de passagem. Sem cobrança, né? Gente, pelo amor de Deus, a gente está falando de fidelização. Essa academia praticamente ele lhe provocou, né? É uma provocação. Não, geral. Pelo amor de Deus. Geral. Muito que a gente se encontra e mandar uma mensagem como essa. Pois é. Né? Cadê o senso, né?
não tem, né? Aquela história, né? Ou tem, mas está faltando. Uhum. É aquela história, a visualização só está de forma monetária, não na parte humana e nem na fidelização. Porque a sacada agora dos grandes empresários, quem são grandes empresários, né? É a fidelização, eis o momento. Se a sua empresa, né, ela está fechada, tenha calma, porque todos nós estamos nos ajudando. Né? É algo que todos estão sofrendo, não só uma parte, todos estão no mesmo barco. Então, a gente não pode nadar contra, né, um contra o outro. A gente tem que estar em unidade para que a gente prossiga e consiga avançar com paz e principalmente essa parte humana. Né? Eu sei que Isso. o momento é complicado, mas cadê a humanização? Cadê a fidelização? Cadê o olhar para o outro? Né? Pois é, né? Então, é possível pedir a revisão desses contratos, né? De academias de internet sem dificuldade, mas lembrando e levando em consideração sempre a questão da boa-fé e do equilíbrio, né? Uhum. E o último ponto, né, que eu tinha feito de proposta para a gente discutir, tratar e debater, está relacionado a talvez o ponto mais crucial nesse momento que atravessamos: serviços de saúde. Eita, agora é o ponto-chave. Planos de saúde. Né? Porque essa live eu espero que eu consiga salvar. Né? Eu acho que o Dr. Rodrigo só tem 4 minutos. Vamos correr, pelo amor de Deus! Prometo que eu falo rápido. Nos tire, né? Prometo que falo rápido. Olha só. Serviços e planos de saúde têm sido muito demandados também nesse momento, especialmente para fornecer o teste para o coronavírus. Olha só a situação. Estamos, né, em um momento de que esses testes devem ser direcionados realmente para casos que haja necessidade de se averiguar se o indivíduo tem ou não os sintomas para justificar a sua realização. Então, mais uma vez, o interesse coletivo ele se sobrepõe ao interesse individual. Aquele consumidor que está tentando obrigar o plano de saúde para que ele forneça esse teste, esse exame, ele vai perder o seu tempo, porque aqui a gente está falando em interesse coletivo. Interesse de todos que tenhamos e saiamos o quanto antes, né, dessa situação de pandemia. Encerrando, olha aí a presença ilustre, agora o negócio subiu de nível. É Alfredo. Boa noite, Alfredo! Boa noite, cadê as gatinhas daí? Acabaram estão deitadas aqui, meio que dormindo. Vem cá, Pipoca. Deixa eu chamar a Pipoca aqui. Acordado. A Pipoca tá aqui. Pipoca aqui, olha aí. Lança a cantada aí pra Pipoca, viu? Boa noite, Pipoca. O Schnauzer e tem a Mira, é mais difícil de sair. Pois é isso, pessoal. Erlaine, quero agradecer de coração a possibilidade de ter participado, né, desse momento contigo. Espero ter colaborado um pouco, né, na divulgação de informações relacionadas ao direito do consumidor, né? E espero que quem tenha nos acompanhado aí tenha gostado um pouquinho também dessa exposição. Não, eu tenho certeza que o pessoal amou. Eu também adorei, né? Trouxe muito conhecimento, trouxe muitas explicações, bem didático, né? O nosso professor aqui, e sempre com excelência. Ele traz o conteúdo de uma forma que você vai fluindo e, principalmente, trazendo os direitos, né? Os nossos direitos, para que você possa entender e como se posicionar numa situação como essa. Então, ele tocou os pontos essenciais pelos quais nós estamos passando, né? Passando, gente. E eu creio também na finalização de tudo isso. E eu quero agradecer, viu, doutor Rodrigo? Foi uma bênção, né? Foi show, eu amei, né? E sempre com essa humildade sua, e colaborou muito aqui para o nosso crescimento e principalmente pela qualidade do nosso debate, né? Então, que Deus continue abençoando. Aqui, ó, já tem excelente. Eu espero salvar essa live para que a gente possa divulgar esse conhecimento maravilhoso. Eu que agradeço e que Deus continue abençoando, nos protegendo, e agradecemos a todos vocês que estiveram com a gente, participando aqui da live. E futuramente, o doutor Rodrigo vem novamente, viu, gente? Hashtag Fique em Casa, receba um abraço nosso, né? E vamos fiquem em casa, fiquem bem! Deus permitir. Valeu, galerinha. Obrigado, professora Vaine. Boa noite. Até o próximo. Muito obrigada. Deus permitir. Tchau, tchau.